Primeira de três, objeção que muita gente fala ao investir, principalmente abrir uma conta em uma corretora, né? E se invadirem a minha conta da corretora? O que acontece? Na corretora, quando você vai abrir uma conta, presta atenção, gente, que isso aqui é importante. Quando você abre conta em uma corretora, pede para colocar a sua conta bancária. Ela não permite você fazer transferências, pagamentos, coisas que você faz com a sua conta do banco. A única coisa que você pode fazer com a conta da corretora é receber dinheiro de mesma titularidade e devolver dinheiro de mesma titularidade. Portanto, se você abrir uma conta no seu nome lá na corretora, não tem como você passar esse número de conta para o seu esposo, para sua esposa, para o seu cunhado, para ele transferir direto para lá. Não dá certo. Você só pode transferir dinheiro para a corretora de mesma titularidade e transferir da corretora para um banco desde que for de mesma titularidade. Um exemplo, se você tem conta no Banco do Brasil e na EasyInvest, você pode transferir da sua conta do Banco do Brasil para a EasyInvest e da EasyInvest, se você quer transferir de volta para a sua conta do BTG Pactual, conta do Bradesco ou para outra corretora, você pode, desde que seja de mesma titularidade. Fechou? E aí a gente volta para a questão da dúvida. E se invadirem a minha conta da corretora, o que acontece? Não tem como roubar o teu dinheiro. Não tem, porque o teu dinheiro ele só pode voltar para sua conta. Então, se o cara lá, eventualmente, né, o hacker entrou na tua conta da corretora, o que ele pode fazer com o teu dinheiro? Transferir para tua conta do banco. E o que ele ganha em fazer isso? Claro, não é por causa disso, dessa segurança que tem, que você vai simplesmente dar mole com suas senhas, né? Cuida disso. Outro ponto aqui, e se a corretora falir? Nada acontece com seus investimentos, porque você não investe na corretora, você investe através da corretora. Então, se eventualmente ela vir a falir, outra corretora vai passar a fazer a custódia dos seus investimentos de forma automática e você vai acessar outra corretora e lá vai estar todos os seus investimentos. Pense, tem um rio e tem uma ponte, né? E aí, você está do lado de cá, os seus investimentos estão do lado de lá. Como é que você faz para comprar esses investimentos? Você tem que passar a ponte. Quem é a ponte? A corretora. Veio uma enxurrada, levou a ponte embora. O que acontece? Coloca outra ponte ali e você vai lá e vê seus investimentos de novo, tá? Então, se ela falir, nada acontece. Qual corretora está perto de falir aí? Nenhuma. Todas estão muito bem mesmo, tá? E vão crescer muito ainda porque esse mercado de investir através de corretoras está crescendo muito mesmo. Isso é uma coisa que na Europa e nos Estados Unidos, lá é super natural você investir através de uma corretora. É o normal lá, né? Aqui no Brasil, que ainda é uma coisa que está demorando a, de fato, acontecer, que é usar banco para fazer o quê? Pagamento, empréstimo, transferência, enfim, e uma corretora para cuidar dos seus investimentos, tá? Se o titular falecer, como os dependentes receberão esse dinheiro investido? Nesses casos, aplica-se a exceção, tá? Automaticamente, o dinheiro vai ser resgatado e transferido para a conta dos beneficiários, dos dependentes, tá? Por que consegue fazer essa transferência? Porque para tudo existe uma exceção, né? E aí, quando é um caso desse, é óbvio que tem como fazer, né? É um processo super simples. Basta que a corretora recebe a partilha de bens lá, né? E aí, com a partilha de bens em mãos, ela vai fazer o resgate dos investimentos e vai transferir para as devidas contas, tá? Bem simples, não tem problema nenhum. Terceiro ponto, e se o assessor da corretora me lograr? Eu já falei antes também, já puxei o gancho, mas assim, ele pode te lograr? Pode. É fácil de acontecer? Não, e é difícil. Mas o que tornaria fácil isso acontecer? Você não entender nada do que você está fazendo. Você delegar tudo a um assessor que você nem conhece. Não é porque o cara é assessor, por mais que ele tenha um código de ética a cumprir, né? O que acontece? Ele pode te lograr, pode, vai acontecer. Como eu já falei antes, todos os mercados têm pessoas idôneas e tem pessoas que não são idôneas, enfim, e sempre vai ser assim. Então, o que você faz para evitar que o teu assessor ou o teu gerente de banco, o que você faz para evitar isso é você conhecer sobre o assunto, entender sobre os investimentos. Você não precisa ser nenhum expert, não, mas você precisa pelo menos saber conversar com ele. Um outro exemplo mais prático aqui, que eu adoro dar exemplo. Vamos lá. Se você tem um carro, né?
E aí você não entende absolutamente nada, nada, nada lá do carro, nada, mas tipo nada mesmo. Aí chega lá, ele tá dando umas pifadinhas o carro, né? E aí você levou numa oficina e falou, ó, meu carro tá dando umas pifadinhas, o que que acontece? E aí tem só um cabo de vela solto. Para quem entende um pouco de mecânica vai saber que é só você colocar de volta e pronto, o carro vai parar de pifar. Só que aí, como você não entende bulhufas nenhuma, eles vão dizer que trocaram trocentas coisas e a notinha lá do serviço deu R$ 2.600. Tá vendo o preço que você pagou por não entender bulhufas nenhuma da mecânica básica de um automóvel, né? Ou de repente, pessoas que não sabem nem trocar a roda do carro. Não sabe trocar a roda do carro. E aí, ela às vezes só podia trocar a roda, o pneu que furou ali e conseguir viagem. Não, ela vai ter que chamar o guincho. E daí talvez ela não tinha seguro e vai ter que pagar por isso e todo o transtorno e coisa arada. Então, assim, é aquela questão de você conhecer um pouco mais do que você está fazendo. E para você aprender sobre a mecânica básica de um automóvel, bom, primeiro que é questão de prioridade, né? E segundo que você deve achar curso aí na internet, sei lá, acho que por R$ 100 para te ensinar esse básico aí para você ter a noção de algumas coisas, né? Enfim, é uma questão de prioridade para você querer saber ou não. Quando não entendemos, pagamos um alto preço. Exatamente. E esse alto preço, gente, presta atenção na coisa que eu vou falar aqui. Esse alto preço, às vezes, ele é imensurável, tá? Vou dar um exemplo prático. Uma pessoa me perguntou, você não recomenda poupança? Aí, o que eu falei? A maioria das pessoas, elas dizem que poupança é o pior investimento e você tem que tirar o dinheiro da poupança. Só que aí você transfere para outros investimentos que rendem menos do que a poupança. Tá vendo o preço que você tá pagando por não entender isso direito? Em novembro, final de novembro, eu fiz uma pesquisa onde eu avaliei todos os fundos de previdência da categoria renda fixa e todos os fundos de investimento de renda fixa do Banco do Brasil e da Caixa Econômica Federal. E 86% desses investimentos todos rendem menos do que a poupança nos últimos 12 meses. Menos do que a poupança. E eu estou falando de renda fixa. Eu não estou falando de ações, de fundos imobiliários, de coisa que corre mais risco. Eu estou falando de renda fixa, tá? Que é o dinheiro de previdência das pessoas. E por que eu analisei isso dali? Porque ali tem muito mais dinheiro do que tem na poupança. Então tem muito mais pessoas ganhando menos do que a poupança do que pessoas ganhando que a poupança.